Dizem que ninguém deveria ficar feliz ao ser demitido de uma pizzaria, mas eles não conhecem o novo mundo. Eles não sabem como é a sensação de sentir o sangue escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez na vida, se sentir viva. Meu nome é Steph, e o meu novo emprego está testando os meus limites da forma mais viciante possível. Vamos ao que importa. Bem-vindo, almas curiosas. Fechem as cortinas, apaguem as luzes. O medo começa agora, com Madame Dion. Aprendi algumas coisas no meu primeiro mês no Novo Mundo. Tem sido uma experiência intensa, mas consegui resumir em 3 principais lições. Primeiro, fique feliz por ter sido demitido da pizzaria. Sei que ninguém deveria ficar feliz com uma demissão, e na época eu não fiquei, mas encontrar algo novo que você ama faz você olhar para trás e rir dessas coisas. E nem era uma pizza tão boa assim. Número 2. Existe um submundo muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Sei que isso parece óbvio, mas até você presenciar, não consegue nem começar a imaginar algumas das situações em que meus clientes se encontram. Número 3. Nunca confie na Karen. Aquele tom meloso, enjoativo, esconde uma série de coisas ruins. O Kevin tinha razão. Ela é uma megera corporativa, e eu já tive que discutir níveis de suporte com ela mais de uma vez nesse curto período. Resumindo, eu estou aprendendo muito sobre mim e sobre o mundo ao meu redor. Descobri que tenho um talento natural para isso. E minha autoconfiança está bem alta. Não me sinto tão receosa de confrontar alguém que me deu troco errado numa loja. Depois de eu ter ajudado um cliente a se livrar de uma horda inteira de ouriços cacheiros amaldiçoados do jardim dele. Não é tão divertido quanto parece, acredite. Kevin liga de vez em quando. Ele disse que gostou de mim, que eu era menos infantil do que as outras novatas, que Karen tinha lidado ao longo dos anos. Eu não sabia onde ele estava, nem o que estava fazendo, mas de vez em quando um número desconhecido ligava, e era o Kevin, querendo saber como eu estava. Ele ligou logo depois que recebi o e-mail informando que eu tinha meu primeiro cliente de suporte intensivo, o nível mais alto oferecido pela Novo Mundo. Seria desonesto da minha parte não admitir que ele estava com medo. A confiança recém-adquirida vacilou por um instante enquanto eu imaginava o que poderia superar os clientes que eu já tinha tido. Não seria algo tão simples quanto os ouriços amaldiçoados, ou mesmo extratores de pessoas rebeldes. Kevin me desejou boa sorte. Ele parecia sério e sincero, o que me preocupou. Na maior parte do tempo, ele era um homem bastante jovial, desde que nos livramos da Violeta. Fiquei pensando como o macarrão estava. Se ele tinha conseguido sair daquela caixa desde a última vez que o vi. Dei boa noite a Kevin e fui dormir antes da consulta que Karen havia marcado para as 5 da manhã. Acordei meio zonza, às 3:30 da manhã, para tomar chá e me arrumar. O nome da cliente era Anne, e ela morava perto do cinema local. Era tudo o que eu sabia. Meu estômago deu cambalhotas quando saí de bicicleta às 4:30 da manhã. Na minha porta havia um envelope com a palavra criança, rabiscada na frente com uma caligrafia desleixada. Sorri ao imaginar contando para o Kevin que eu tinha, na verdade, 26. E refleti ao perceber que eu nunca havia lhe dado meu endereço. Dentro do envelope havia um bilhete e uma chave antiga. O bilhete dizia: Só por precaução. Pode não ser desta vez, pode nunca ser, mas se precisar, você saberá como usar. Kev. Observei a chave antiga. Era tradicional e ornamentada, do tipo que as pessoas tatuam ao lado de um cadeado em forma de coração. Quis estudá-la, mas não havia tempo, então a guardei no bolso e fui embora. Fui de bicicleta até o cinema, amarrei a bicicleta no suporte da entrada e caminhei pelo beco lateral até a entrada do pequeno apartamento de Anne, que ficava logo acima da padaria vizinha. Havia uma daquelas campainhas que você aperta para falar com as pessoas e se identificar antes de entrar. Segurei a campainha por alguns segundos e esperei. Logo depois ouvi uma voz ríspida. Olá! Senha! Olá, sou a Steph, da equipe de suporte da Novo Mundo. É a Anne? Senha, não me importa quem você seja. Garota! Anne havia desligado na minha cara. Fiquei parada do lado de fora, sem rumo, por um momento, sem saber o que fazer. Passei a mão no bolso para sentir que a chave ainda estava lá, mas algo me dizia que aquela não era a situação para a qual Kevin a havia colocado. Então fiz a única coisa que podia e liguei para Karen. Bom dia, aqui é a Novo Mundo, Karen falando, como posso ajudar? Eu não entendo como ela sempre conseguia parecer tão animada. Ela estava disponível ao telefone praticamente a qualquer hora. Não sei quando ela dormia, mas aprendi a não questionar essas coisas. Karen, é a Stephanie. Estou tentando entrar na casa da cliente, mas ela não me permite sem uma senha. Você pode me ajudar? Deixe-me verificar isso para você imediatamente, Steph. Por favor, aguarde na linha. Ficou tudo em silêncio.
Eram 4h52 da tarde e 2 pessoas já tinham desligado na minha cara. Tive a sensação de que não seria um bom turno. E estava previsto para durar 9 horas. Cerrei os dentes e pensei no dinheiro. Quase 2 meses de salário normal e um único emprego. Você ainda está aí, Steph? Obrigada por esperar. Cantava a Karina naquele tom fingidamente alegre que ela usava. Ela me lembrou de mensagens gravadas. Talvez fosse mesmo. Alô, Steph? Percebi que não tinha respondido. Eu não era uma pessoa matutina. Oi, Karen. Estou aqui. Ah, excelente. Desculpe, Steph. Esqueci de incluir esse pedido no e-mail. O cliente pediu que você dissesse a frase: 1000 caranguejos caminharão à meia-noite, para confirmar sua identidade. Posso ajudar em mais alguma coisa? Ela não reconheceu que era um pouco excêntrico. Achei estranho, mas não tinha tempo para conversar com ela. Agradeci e desliguei o telefone. Respirei fundo antes de apertar a campainha novamente. Ouvi o som dela levantando o telefone. Pois não. 1000 caranguejos caminharão à meia-noite. Senti-me estranha até mesmo ao dizer isso. E se fosse algum tipo de encantamento ou maldição? E se eu simplesmente desabasse no chão em uma poça de gosma corporal? Felizmente, nenhuma dessas coisas aconteceu. A porta se abriu automaticamente, revelando uma escada escura que levava à porta da frente da casa de Anne. Entrei e fechei a porta atrás de mim. O caminho até a porta do apartamento era sinistro, a escada longa e estreita. A porta já estava aberta, com uma mulher à minha espera. Bem-vinda. Desculpe a confusão na porta. Precisa entender que eu precisava ter certeza de que era a pessoa certa que eu estava deixando entrar. Então precisava de uma frase que eu achasse difícil de usar por engano. Quer um chá? Aceitei com gratidão. Nunca recuso uma xícara. Anne era uma mulher bem mais velha, talvez na casa dos 70 anos. Ela não era nada do que eu tinha imaginado quando vi o intenso suporte oferecido pelo e-mail. Talvez ela estivesse tentando me enganar, como João e Maria. Ela tinha um rosto amável e um jeito que me lembrava a minha avó, completamente diferente da voz que eu ouvira na campainha. Seu vestido era lilás, suave e bem passado, e seu cabelo estava arrumado e recém-penteado, bem diferente das minhas clientes habituais, que geralmente ficavam confinadas em casa. Ela sorria calorosamente enquanto colocava meu chá na minha frente. Dei um gole e estava divino. Senti-me instantaneamente à vontade. Há algo reconfortante em uma pessoa que prepara um bom chá. Como posso te ajudar hoje, Anne? Bem, querida, estou numa situação bastante complicada. É o meu filho, é a minha querida netinha. Eles vão chegar daqui a algumas horas e a minha netinha não está se sentindo muito bem. Franzi a testa, intrigada. Será que Anne tinha procurado a agência de apoio certa? Se essa mulher só precisava que a casa fosse preparada para a chegada de um filho doente, eu não queria cobrar 300 por hora. Talvez eu dispensasse a taxa e ficasse mesmo assim. Eu não queria deixá-la sem ninguém. Posso ajudar a lavar a louça? Perguntei, apontando para uma pequena pilha no escorredor de pratos. Oh, não, querida. Acho que você não entendeu. Deixe-me mostrar. Ela pegou um smartphone de uma mesinha lateral. Meu filho, Peter, me deu isso para que eu pudesse manter contato com eles. Eu não conseguia cuidar da minha casa quando meu Larry morreu. Então, tive que me mudar para cá. Este lugar é um pouco mais fácil de organizar. Ela mexeu um pouco no telefone e me chamou com um gesto antes de apertar o play em um vídeo. A primeira imagem era de uma menininha olhando para a câmera. Ela tinha uns 4 ou 5 anos e era adorável, com os olhinhos castanhos de cachorrinho e cachinhos escuros emoldurando o rosto. Esta é a minha pequena Kaylee, disse Ana com um sorriso triste enquanto a menina acenava para a câmera e dizia: Eu te amo, vovó. Anne apertou alguns botões para abrir um vídeo diferente. Era a mesma garotinha, mas sua pele estava pálida e abatida. Veias saltavam por todo o rosto e ela emitia um chiado horrível. Seu pai ao fundo tentava acalmá-la, mas ela apenas mostrava os dentes para ele e chorava copiosamente. Infelizmente, este não é o tipo de doença que os hospitais conseguem tratar. É por isso que vou precisar de um pouco de ajuda. E é por isso que você está aqui, querida. Anne falou enquanto o vídeo terminava. Kaylee estava brincando na floresta com seu cachorro. Peter estava por perto, observando e aproveitando o passeio na natureza. Eles encontraram outro pai e filha, que também estavam caminhando.
e as meninas brincaram juntas. Peter disse que o pai era um homem simpático e depois de um tempo eles se separaram e seguiram caminhos diferentes. Quando chegaram em casa, Peter encontrou Kaylee segurando um colar. Ela disse que a menina havia lhe dado. Foi aí que ela começou a se comportar de forma estranha. Peter tentou tirar o colar dela, mas ela se recusou, fazendo birra e dizendo que era da mãe dela e que a menina estava apenas fazendo uma entrega. A adorável esposa de Peter morreu no parto. Kaylee só tinha visto a mãe em fotografias e sabia que ela estava no céu. Ela é uma menina muito inteligente, então não sei o que aquela outra criança disse para fazê-la acreditar nisso com tanta convicção. Engoli em seco e pensei na minha mãe, que teve o mesmo destino. Meu coração se partiu pela garota, mas mantive a compostura, permaneci profissional e deixei a Annie continuar. Ela não vai a lugar nenhum sem o colar. E quando Peter tenta tirá-lo dela à força, ela resiste bravamente. Muito mais do que uma garotinha normal. Meu filho é um homem alto e forte. Ele não deveria ter problemas. Mas veja só. Ela mostrou uma foto no celular. O homem na foto estava espancado, com arranhões por todo o rosto e um olho roxo tão inchado que duvidei que ele conseguisse enxergar alguma coisa. Curiosamente, ele também tinha marcas de queimadura na testa. Fiquei chocada. Nenhuma criança seria capaz de causar isso. Então, precisamos pegar o colar com a Kaylee, certo? Sim, querida. Mas ela precisa estar absolutamente ilesa. Amo essa menina mais do que qualquer coisa neste mundo e ela não pode ser ferida. Ou Deus me livre. Pior, os padres nos encaminharam a você quando eu exigi isso deles. Então você acha que ela está possuída? Foi por isso que você procurou os padres? E o que eles acharam? Perguntei, tentando reunir o máximo de informação possível. Eu acreditava nisso. Até vê-los. Disseram que não se tratava de uma crise espiritual como a de possessão. Quando sozinha com o objeto, Kaylee não é ela mesma, mas não é perigosa. Quando ameaçada, ela se transforma nesse monstro. Disseram que o colar é um item de grande importância e que quem o possui confiou a Kaylee a responsabilidade de protegê-lo a qualquer custo. Eles acham que a história da mãe é um truque usado pelo antigo dono para se livrar do objeto. O objeto pode ser passado para um protetor semelhante, mas apenas se o protetor original estiver disposto. Os padres suspeitaram que Kaylee havia formado um vínculo muito mais forte do que a garota que o passou para ela. Então essa não era uma opção. Meu Peter também não faria isso com outra família. O objeto precisa ser devolvido à sua dona, ou ela morrerá protegendo-o. Aparentemente, é um fenômeno muito incomum, e eles alegaram que não poderiam corrigi-lo sem matar minha neta. Eu me recusei a deixar isso acontecer. Então eles me deram um folheto da Novo Mundo. Marquei a consulta, e aqui estamos. Peter e Kaylee chegarão ao meio-dia. O que você propõe que façamos? Me senti completamente pressionada. Todos os meus clientes até então tinham me dado instruções muito claras. Isso exigiria reflexão. Devolver um colar a uma entidade desconhecida e provavelmente sobrenatural parecia muito problemático. Isso se Kaylee não me matasse tentando protegê-lo primeiro. Fazia apenas algumas semanas, mas eu já tinha visto algumas pessoas morrerem neste trabalho. E não queria ver essa garota morrer também. Eu precisava dar um jeito de fazê-la me entregar o colar. Eu tinha 6 horas, então me ocorreu. Eu tenho uma ideia, eu disse a ela depois de terminar minha xícara de chá em silêncio. Expliquei meu plano e ela concordou com meus termos. Eu não seria responsabilizada se as coisas dessem errado, e ela teria que cooperar, mesmo que ele parecesse estar em perigo. Ela concordou a contragosto e eu saí para comprar o necessário assim que as lojas abriram, às 9 horas. Voltei 1 hora depois e esperamos a chegada deles. Percebi que Annie estava ficando nervosa. Acho que tudo vai ficar bem. Vou fazer o que puder para mantê-la segura, eu prometo.
Tentei confortá-lo o máximo que pude. Obrigada, querida. Vamos torcer para que sim. Sugeri que víssemos algumas fotos e vídeo da Kylie normalmente. Parece que isso animou a Anne. E ela era uma menininha tão fofa. O toque da campainha estourou aquela pequena bolha de felicidade. Anne os deixou entrar e eu pude ver Peter e Kaylee pessoalmente pela primeira vez. Kaylee parecia ameaçadora e brincava com a joia que tinha na mão. Eu estava apenas parcialmente confiante no meu plano, mas não queria que Anne soubesse disso. Peter ainda estava machucado e parecia apavorado ao conduzir seu filho demoníaco para dentro do apartamento. Por baixo dos hematomas eu quase conseguia perceber que seus olhos eram castanhos, assim como os de sua mãe e filha. Ele apertou minha mão e disse, um olá um pouco nervoso. Fui direto falar com a Kaylee. Oi, Kaylee, tudo bom? Eu sou a Stephanie. Eu nunca fui boa com crianças. Com que você está brincando? É o colar da minha mãe. Ela estava sentada, sorrindo, sem nunca desviar o olhar da joia, para me encarar. Aquelas veias saltadas horríveis do vídeo cobriam seu rosto, mas seus cachinhos ainda a emolduravam perfeitamente. Posso ver? Perguntei, testando o terreno, enquanto estendia a mão em direção ao colar. Kaylee finalmente olhou para mim. Seus olhos castanhos de cachorrinho estavam frios e vazios. Ela estendeu os dedos e arranhou meu rosto enquanto gritava. Não! Peter instintivamente gritou para impedi-la, mas era tarde demais. Ela fez 3 grandes arranhões no meu rosto e eu recuei rapidamente. Não seria tão simples quanto eu pensava. Eu tinha planejado tentando me conectar com ela, dizer que era o colar da mãe dela e que era bonito, até que ela me deixasse segurá-lo. Mas só de me aproximar ela reagiu daquela forma. Droga, o sangue escorria pelo meu rosto. Kaylee tinha voltado para o seu lugar no sofá, encolhida com o colar como se fosse Gulen. Steph, me desculpe. Peter se desculpou sinceramente de um canto, mas não se aproximou mais. Parecia grato por não estar sozinho com ela. Pensei na chave do Kevin no meu bolso, mas eu queria fazer isso sozinha. Estava determinada. Não podia contar com a ajuda nesse trabalho. Eu era a ajuda. Além disso, eu não tinha ideia do que fazer, então não podia ser a hora certa. Está tudo bem, gritei com uma mão sobre os ferimentos e a outra estendida, indicando que eles tinham razão em ficar longe. Kaylee, por que você não gosta quando as pessoas veem o colar da mamãe? Tenho certeza de que ele é lindo. Desta vez mantive distância e não fiz nenhum movimento brusco. Porque eu preciso protegê-lo, senão coisas ruins vão acontecer. Respondeu ela, com naturalidade, em sua posição fetal. Que coisas ruins? Esse homem vai machucar o resto da minha família, assim como fez com a mamãe. Quem é o homem? Peter e Anne pareciam arrasados no canto, até mesmo desesperados. Ele é quem observa nas sombras. O homem que separa mães de seus filhos. Ele levou o seu também, não levou? Ela olhou para mim, não agressivamente dessa vez, mas com dor no rosto. Senti uma lágrima escorrer pela minha bochecha e se misturar com o sangue. Sim, ele fez, respondi. A verdade é que eu não sabia. Minha mãe morreu no parto, assim como a dela. E se realmente existisse um homem colecionando mães? Se o que ela estava dizendo fosse literal? E se por algum motivo ele tivesse deixado um colar com ela? Eu já tinha visto coisas mais estranhas acontecerem só na última semana. Só de imaginar isso me dava ânsia de vômito. Aqui está. Ela estendeu a mão com a corrente enrolada em seus dedos. Ele quer que eu lhe entregue isto. Foi fácil demais. Depois do ataque brutal inicial, eu não conseguia entender como ela simplesmente me entregaria aquilo. Olhei para a mão estendida dela e reconheci a joia instantaneamente. Eu a tinha visto em 1 milhão de fotos. Era o colar da minha mãe. Era uma herança da avó dela, muito singular, inconfundível. Arranquei-a imediatamente da mão dela. Abracei e chorei copiosamente. Kylie mudou quando a tomei. As veias apareceram e a cor voltou ao seu rosto. Eu estava muito distraída para perceber na hora. A emoção foi avassaladora. Eu não conseguia ver nada além daquele objeto profundamente sentimental. Por isso, quando Anne se aproximou demais, eu me afastei. Não foi minha intenção. Acho que não. Não sou do tipo que bate em mulheres de 70 anos, mas ela me pegou de surpresa. E eu não podia deixar ninguém levar a culpa. Era algo pessoal. Isso não era mais trabalho. Steph, por favor, me passa o colar. Você não está bem. Implorou Anne, se recompondo depois do meu tapa. Dei uma cotovelada para trás, onde senti Peter se aproximando para me agarrar. Calma. Entrega o colar. Não, é meu!
Ele grunhiu de dor e o sangue jorrou do seu nariz, que eu tinha certeza que havia quebrado, respingando em meus ombros. Senti uma vontade enorme de ir para casa o mais rápido possível com o colar. Peter não desistiu. Conseguiu me segurar por um instante enquanto Anne arrancava o colar das minhas mãos. As dela enluvadas como eu havia pedido mais cedo naquele dia, mas que eu mesma havia esquecido de fazer. Senti uma onda instantânea de energia negativa deixando meu corpo. Me desculpe, por favor. Gritei olhando para Peter, que estava sangrando e abraçava a filha no sofá, e para Anne muito abalada. Eu lutava para processar o que tinha feito. Anne revirava as gavetas, pronta para colocar em prática a próxima fase do meu plano. Achei! Ela gritou, enfiando o colar no envelope e selando antes que alguém mais pudesse tocá-lo. Ela escreveu no envelope: devolver ao remetente, exatamente como eu havia pedido, e me devolveu. Obrigada. Agora vá. Tire isso da minha casa. Seu dinheiro será pago assim que eu terminar de limpar meu filho. Anne, eu realmente sinto mesmo. Sua expressão não vacilou, ela simplesmente abriu a porta da frente. Um pensamento me ocorreu. Anne, por favor, posso pegar uma caneta emprestada? Ela me expulsou e jogou uma caneta preta escada abaixo, logo atrás de mim. Saí do apartamento, destranquei minha bicicleta e pedalei rapidamente para casa, com o capuz levantado, evitando que alguém visse os arranhões no meu rosto. Em casa, fiquei olhando para o envelope. A próxima fase do plano era a parte da qual eu tinha menos certeza: devolvê-lo ao dono. Decidi confiar no sistema de envio sem postagem. Foi algo que Kevin me contou por telefone. Ele disse que se precisasse me enviar alguma coisa, bastava escrever meu nome no envelope e deixá-lo no banco público mais próximo. Ele afirmava que o sistema de entrega sem correio garantiria que a encomenda chegasse até mim, não importando onde eu estivesse no mundo. Na hora, achei que ele estava inventando tudo para causar impacto. E ainda acho, em parte. Mas como recebi a chave naquela manhã e não tinha ideias melhores, resolvi tentar. Rabisquei, devolver ao remetente e a troquei pelo o homem que separa a mãe de seus filhos. Deixar aquilo no banco do parque me pareceu errado. Como se alguém fosse ver e simplesmente jogar no lixo, mas confiei no Kevin. Ele ainda não tinha me decepcionado. Deixei a carta no caminho para as lojas. Quando voltei, tinha sumido. Fiquei aliviada por me livrar do colar. Só de estar perto dele eu me sentia obcecada. Fiquei triste por as coisas terem terminado tão mal com a Anne. Mas acho que dar um tapa numa avó e quebrar o nariz do filho dela não é exatamente a melhor maneira de fazer amigos, né? Apesar de estar livre das correntes, a história persistia. O homem que separava as mães de seus filhos. Se eu tivesse entendido tudo certo, ele viria atrás de mim por eu ter devolvido o colar? Ele matou a minha mãe? Fiquei em casa refletindo sobre tudo isso até que uma notificação tocou no meu celular. Era um e-mail. Parabéns por concluir seu primeiro turno de suporte intensivo. A cliente deixou um feedback mediano e confirmou que não precisa mais do seu apoio. Sua cliente adicionou um bônus de sobrevivência de 500, disponível apenas para trabalhos classificados como intensivos. Veja abaixo os detalhes do seu próximo cliente. Nossa, Anne não devia estar tão irritada assim, pensei. Deixei o homem de lado. Tinha outros clientes para atender. Trabalho concluído, bônus recebido e uma cicatriz para lembrar. Se você gostou deste relato de suporte intensivo, deixe o like para fortalecer o canal. Eu sou a Madame Dion e até a próxima, almas curiosas.